Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. Estamos na quarta-feira, 14ª semana do tempo comum, dia 6 de julho. Celebramos hoje Santa Maria Gorete, uma mártir da igreja, uma jovem, que defendeu a sua pureza. Que Santa Maria Gorete interceda pelos jovens de nossa paróquia, do mundo inteiro. São João Bosco dizia que o jovem pode ser o sol ou a tempestade do futuro, a depender da maneira como são conduzidos. 10, 1 a 17, Evangelho de Mateus, para essa quarta-feira. Você está bem? Levantou bem? Já rezou? Jesus chama 12. Você sabe o nome dos 12 apóstolos? Você já ouviu aí no Evangelho, mas vou repetir. E Jesus chama eles com a finalidade: fazer o que ele faz. Os mesmos gestos de Jesus, a mesma autoridade, ele confia aos 12, A Igreja Católica, ela tem a sucessão apostólica. Sabe o que é isso? Os apóstolos os bispos são sucessores dos apóstolos. Por exemplo, São Policarpo foi discípulo de São João Evangelista. Então isso chegou até nós hoje. Os padres são colaboradores dos apóstolos. Então nós participamos também diretamente da sucessão apostólica, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Quem é protestante não participa da sucessão apostólica, porque Martinho Lutero quebrou isso quando rompeu, e deu o nascimento à Igreja Protestante, Então quem é protestante não faz parte da sucessão apostólica, você entende? Isso não é coisa minha não, isso é coisa da história, isso é eclesiologia. Até 1517, a única maneira de ser cristão no mundo era ser católico. Lembremos, a Reforma Protestante foi em 1517, então até 1517 só tinha missa, não tinha culto, Então a única forma de ser cristão era ser católico. Alguém contesta isso? Não tem como contestar, porque está na história, E Jesus dá a eles o poder, Deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Então, quando o padre vai à sua casa orar pelo doente, está aqui. Jesus conferiu esse poder aos apóstolos e hoje é conosco. E olha o nome dos 12. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Então, aí 2 irmãos mais 2, 4. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Então, tinha 2 Tiagos. Simão Zelotas e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. E aí Jesus, como você ouviu, recomenda que não levasse muita coisa, Não se preocupasse com o que comer, com o que vestir, porque quem se entrega ao trabalho, ao reino, Deus se encarrega de prover o necessário. Então Jesus disse que ele foi enviado
eles foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E diz: em vosso caminho anunciai que o reino de Deus está próximo, né? Então foi enviado para as ovelhas perdidas. Jesus disse que o são não precisa de médico. Então hoje nós padres, a gente é enviado para uma paróquia, fica 6 anos, 4 anos, 10 anos, né? E ali depois a gente é transferido para outra paróquia. Então quando a gente chega lá já tem toda uma estrutura para nos acolher. Então o padre não tem que preocupar em levar sofá, cama, somente suas coisas pessoais, né? Roupas, paramentos, livros e etc, né? Então o padre chegando lá, ele tem uma paróquia, uma casa paroquial, tem um carro da paróquia para ele trabalhar, para ele evangelizar. E a paróquia tem que se preocupar em ter o necessário para que a evangelização aconteça, né? Jesus, ele diz, né? Cuidado, não deveis ir, né? Não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. É porque esses já tinham feito suas opções de vida, né? Então nós temos que ir atrás daqueles que ainda não foram batizados, que estão adormecidos na fé, que estão excluídos, né? Trabalhamos para que a igreja seja uma igreja acolhedora, né? O Papa disse que a igreja é um grande hospital de campanha, onde se acolhe os doentes, né? Os dilacerados. Então vamos pensar nisso e praticar o Evangelho como Jesus pede. Deus abençoe os evangelizadores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.